Oi, era domingo lá no alto da Iteira, na roda de capoeira, quando eu vi nego jogar. Bebê a lua, deu macaco, deu rasteira, ele botou bananeira aí. Paulo da Luz Paula, conhecido da Roda da Capoeira como Mestre Paulo Preto, formado em 97 pela Federação Brasileira de Capoeira e pela Federação Brasileira, pela Federação Alpes de Capoeira, né? Como mestre de capoeira. A trajetória da minha capoeira começa nos anos final de 80 para o começo de 81, né? Vamos falar dos percussores da capoeira, né? A origem. Mestre Ademar Feliz começou a capoeira, o primeiro a começar a capoeira aqui no estado, né? Em 74, né? Para 75. Mas essa capoeira ela foi transferida do bairro do Laguinho para o bairro Santa Rita, né? Que fica ali na Taíde Teve, na academia de Mestre Osélio. Mestre Osélio é o pioneiro, onde se reunia, vamos dizer assim, vários estilos de artes marciais da época, né? Então lá começou a parte da capoeira, com a chegada de Ademar, Mestre Ademar. Em 78, Mestre Bezerra chega em Macapá e vai até a academia de Mestre Grilo, né? Mestre Grilo, na época também fez capoeira, começou com o Mestre Ademar Feliz e ainda de Mestre Ademar Feliz, o Grilo já ficou com uma sabedoria mínima, mas um pouco de capoeira, né? Isso foi suficiente para que o mestre que veio e introduziu mais conhecimento, né, para Mestre Grilo. Bom, em 80, outubro de 80, chega em Macapá o mestre Humberto, que veio de Alagoinhas, interior da Bahia. Esse mestre foi que trouxe a revolução da capoeira, né, para o nosso estado. Ninguém sabia, na verdade, o que era exatamente capoeira. E dessa época, com essa chegada desse mestre, além dele chegar trazendo conteúdos sobre capoeira, ele foi um mestre que abraçou a cidade, mesmo não sendo amapaense, mas ele trouxe conhecimento, abraçou todo mundo, não menosprezou ninguém. O intuito dele era somar, né, o conhecimento. Viu que aqui em Macapá tinha vários alunos de Mestre Grilo na época que tinham possibilidade de aprender mais. Então ele chegou, somou e daí nasce, né, um outro grupo, saindo do Mestre Grilo, nasce o grupo Bandos, né, com outros rumos para a capoeira, né. Foi fundado o grupo Bandos lá no bairro do Berol, né, e aí desse grupo se juntaram várias pessoas, né, vários alunos que formaram esse grupo Bandos, que tinha Naldo, tinha Douglas, tinha Johnson, tinha Jardim, tinha Haroldo, tinha Samuel, tinha Ricardo. Ricardo foi a pessoa com quem eu comecei a treinar capoeira, né, no quintal da casa dele e mais tarde lá nos Bandos. E a pessoa que me levou para a capoeira foi meu colega Fernando, que estudava lá no Dom Egídio, na época, né, comigo. E ele, naturalmente, me fez o convite, e eu fazia um pouco de karatê na época, e judô, e me falou para a gente jogar, se eu não queria aprender capoeira, né. E ele falou assim, mas eu falei para ele, mas o que é capoeira? Ele disse, tu vai ver lá, tu vai gostar. Os primeiros dias muito sem jeito. Corpo duro, não tinha um jeito, não tinha molejo, da ginga. Mas mesmo assim eu insisti e botei na cabeça que eu ia aprender. E daí, em 81, o Ricardo sai do Bandos e funda junto com o grupo aqui de alunos, o grupo de Capoeira Jussara, né? Na sede do Escoteiro do Laguinho, 1º de agosto de 81. Isso foi muito importante para o crescimento da capoeira no estado. Quando a capoeira se dividiu em grupos,
Isso só trouxe, vamos dizer assim, mais entusiasmo para a juventude da época, que a capoeira na época de 80 foi uma febre em Macapá. Então, nasce além do grupo do Grilo, nasce Bantos, nasce Jussara, né? Nasce o Grupo Bahia, que era do Junião, nasce mais tarde Capitão de Areia, que era do Irmão do Careca, né? Aqui no Asa Aberta. Então isso trouxe, vamos dizer assim, uma competição dentro do esporte da capoeira, mesmo sem mestres, mas a gente na época, a gente tinha assim, uma facilidade de aprender as coisas, né? Através de esforço. A verdade era esforço, determinação. Na minha época, quando se dizia capoeira, então eu acho que a gente não escolhia a capoeira escolhia a gente. E por isso a gente se dedicou cada vez mais. Então, para você ter uma ideia, em 80, 81, 82, em 82 eu estava dando aula já. Não como mestre, mas vamos dizer assim, como um professor da época, né? Porque a gente não tinha mestre para qualificar a gente assim. Mas tudo que a gente corria atrás, em termos de esforço, de ensinamento, de aprendizado, a gente somava, né? Com esse conhecimento da época. E a pessoa que deu uma mão tão forte no termo de conhecimento, como se planejar uma aula, como se dar uma aula, como acolher as pessoas, esse cara chamava-se Humberto da época, né? Então era um cara muito positivo, era um cara muito rígido, muito sim, muito não. Então ele não era meias palavras, ele era sim, então era não. Então isso me deixou muito confiante. E até hoje eu guardo isso comigo. E os meus alunos que me conhecem, eles me conhecem muito pelo sim e muito pelo não. Então quando dá, quando não dá. É como diz a música, sim, não. Então isso foi uma parte da capoeira dos anos 80, né? Que mais tarde veio crescendo. Em 88 eu saí, a gente saiu do Jussara, né? Em 88 a capoeira no estado do Amapá estava parada. Muito pouco movimento de capoeira. Então houve uma reunião do mestre Ricardo, o Gelé, reunindo os alunos antigos, no caso, eu, Paulo Preto, o Samuel, o Haroldo, o Fernando, que hoje é juiz, para que a gente formasse um grupo de treinamento, mas na época o intuito não era para formar um grupo de capoeira, era para formar um grupo de treinamento, para a gente voltar às nossas habilidades. Mas não foi isso que aconteceu. O grupo foi tão bom que começou a chamar adeptos, e aí em 88 forma-se o grupo de capoeira Arte Negra, né? Que hoje virou a Associação de Capoeira Arte Negra. Então, a partir daí, a gente teve um novo rumo, um novo trabalho, né? Mais tarde, em 85, foi fundada a federação. Essa federação veio somar com mais conhecimento, que a gente não sabia o que era conhecimento de arbitragem, de volume de jogo, de tradição. Então isso a federação nos trouxe, né? Curso de arbitragem, campeonatos, ninguém em Macapá sabia disso, né? Então essa soma de conhecimentos que nós trouxemos, que a confederação e a federação nos proporcionou, isso nos trouxe, vamos dizer, um conhecimento muito rico. Isso nos transportou em 97, que capoeira na escola, né? Que muitos dos alunos que estão hoje à frente da capoeira foi produto de capoeira na escola, através da Federação Amapaense de Capoeira. Voltando a falar do mestre Humberto, é muito importante frisar e dizer que, além do conhecimento que ele passou, ele deixou as sequências, né, individuais e de conjunto, que isso é uma marca que ficou, e poucas academias, ou talvez só uma minoria, tem essa sequência. A verdade é que pode existir mais da academia que tem essa sequência, mas que executem, que sabem, aí é difícil, né? É difícil. Então Humberto deixou essa sequência, que isso é um produto de conhecimento
que ele trouxe lá da academia dele, lá do mestre dele, que isso nos enriqueceu cada vez mais, né? O nosso esporte, a nossa arte aqui dentro do estado do Amapá. Na época também de 80 a 81, uma pessoa que se destacou junto comigo na época foi o Paulo Branco, né? Conhecido como Paulo Branco, Paulo Canto, né? Uma pessoa digna, uma pessoa muito esforçada da época também, pessoa no qual fez um trabalho muito lindo à frente do grupo de Sara junto comigo, né? Então, essa pessoa, ela fez assim a diferença da época. Era uma pessoa muito alegre e, vamos dizer, muito esforçada no termo de ensinamento da capoeira junto com nós, certo? Então, na época de 80 para 81, o mestre Nonato estudava em Belém, acho que estava terminando o curso dele de Educação Física, né? Aluno de Bezerra, da época, né? Então, Nonato vinha em Macapá e voltava. E uma dessas vindas em Macapá, Paulo Canto, me apresentou com o Nonato, né? Foi onde eu conheci o mestre Nonato lá na época. Na época nós éramos todos corda verdes, né? E Paulo Canto me apresentou ao Nonato. E Nonato, muito pouco a gente se conversou, porque na verdade não tinha intimidade, né? Para conversar sobre capoeira. Mas Nonato, quando vinha em Macapá, segundo consta, eu nunca encontrei Nonato no grilo, nunca. Sempre quando eu ia no grilo, Nonato não estava. Quando o Nonato estava, eu não ia, né? Porque não dava certo, dava desencontro. Eu só fui saber de Nonato, mesmo de capoeira de Nonato, 83, 84, por aí que eu fui saber de capoeira do Nonato já, né? Na época, né? Nonato chega em Macapá em 84, 85, aí já tinha trabalho, né? Grupo, né? Como a gente na época estava um pouquinho afastado por motivo de trabalho, mas Nonato sempre teve um trabalho muito importante em relação ao conhecimento da capoeira do estado, também do Amapá, né? Na época dele. Então isso foi uma soma de conhecimentos que também veio a somar junto com a nossa capoeira do estado do Amapá. E mestre Jardim, aluno de mestre Grilo, formado por mestre Nonato, um dos pioneiros também na época, né? O mestre Jardim é mais velho que eu na capoeira, começou primeiro que eu. Ele fez parte do IGEB, né? Da capoeira do estado do Amapá, foi lá com o mestre Nonato também. Isso faz crer que a nossa capoeira deu um crescimento bom e foi reconhecido lá fora também como esporte, como cultura, né? E como conhecimento, como capoeira. Mesmo a gente sendo novo na capoeira, né? De pouca história, mas a gente foi representado lá por eles e a gente deixou uma boa impressão do nosso esporte como capoeirista do estado do Amapá. Imagina, André vai apanhar. Assim, são tantos momentos importantes que a capoeira me proporcionou, mas eu vejo que quando você trabalha e nem espera e você é recompensado, acho que o reconhecimento como mestre de capoeira, não por ser um mestre de capoeira, mas pode ser assim, um trabalho a longo tempo, onde você plantou, e o intuito não era ser mestre, o intuito era espalhar a cultura, era ensinar a cultura, e mais tarde ser reconhecido por esse seu trabalho. Acho que é um dos pontos mais importantes que marcou para mim em 97, entendeu? O reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço ao longo da sua vida. Isso foi uma coisa muito importante, né? E fazer parte do conselho de mestre, né? Quando você recebe o seu diploma, né? Perante uma sociedade, né? E aonde o esporte lhe proporciona, que você pensa que você não vai chegar lá um dia e receber aquele diploma de honra mérito, né? Pelo seu trabalho. Então, isso foi uma das coisas que mais marcaram na minha trajetória da capoeira e da minha vida, né, capoeirista. Na salvaguarda, do meu ponto de vista,
ela vem para preservar, ela vem para, vamos dizer assim, para dar um norte para a capoeira, para os capoeiristas, porque jamais a gente vai deixar de lado o ensinamento do velho mestre que lutou muito para conseguir aquele ensinamento, daquele jeito dele, para passar para nós. E quem sou eu para dizer que ele estava errado? A gente pode adequar algumas coisas, a gente pode ser flexível em alguma coisa, mas não mudar o rumo da nossa história, né? A gente não pode dizer que, por exemplo, o meu pai me ensinou errado a tomar benção, né? Isso aí é uma tradição de família. A capoeira é diferente. O respeito ao mestre, o respeito à tradição, o respeito ao conhecimento dos mais antigos, isso é muito importante. Para quê? Para que tenha-se uma base, para me construir, para me ensinar os meus filhos, que são os meus alunos, meus futuros alunos, que são os meus futuros professores e mestres, né? Ao passar esse conhecimento para eles, eu estou passando o quê? Eu estou salvaguardando o meu conhecimento, o conhecimento da minha arte, né? Com que eles passem lá no futuro, que nosso esporte, que é a capoeira, ela teve uma tradição e tem que ter essa tradição através do respeito, do conhecimento, do saber dos velhos mestres. Porque se não fosse eles, a gente não estava aqui, né? Eles plantaram com dificuldade e a gente aprendeu e evoluiu um pouco. O que é que vai acontecer para a futura geração? Aprende e evolui, mas sem perder a tradição, né? Se adequar aos conhecimentos. Isso é importante, ter uma flexibilidade no conhecimento, mas não simplesmente dizer que tudo que eles construíram está errado, né? Ou é errado. Então, a salvaguarda da capoeira, isso é muito importante, porque conhecer, ser reconhecido como mestre, é muito importante. Mas o que o mestre passa do reconhecimento é com que ele aprendeu e ele vai dividir esse conhecimento com todo mundo. Eu acho que o melhor do mestre, né? Não, eu quero aprender só para mim, vou ficar só comigo, o resto que se dane, não. O mestre que é o mestre, o conhecimento ele já está dizendo. Quando eu aprendo alguma coisa, eu só vou me sentir bem e aquele conhecimento só vai crescer se eu repartir, se eu dividir, se eu ensinar com outras pessoas. Para quê? Para que divulgue aquele conhecimento, para que outras pessoas entendam o que é o conhecimento, né? E para que todo mundo saiba essa parte melhor, que seria essa parte da cultura. O Daniel lá do IFAM, né? O Daniel ele foi um cara mesmo que leigo, entre aspas, no assunto capoeira, principalmente do estado do Amapá, que não é daqui, mas foi um cara que eu achei que ele foi um herói, né? Um herói da parte dele, buscando reunir a capoeira e alguns mestres do estado do Amapá. Então o Daniel, ele veio e fez isso acontecer, né? Junto com os mestres. A criação da salvaguarda aí, isso deu mais, vamos dizer assim, mais força, mais ânimo pessoal, né? Ele fez algumas coisas que eu dei até parabéns para ele na reunião, a partir de 2020 a 2021, que todo esse tempo eu não vi ninguém se reunir assim no IFAM, com aquele entusiasmo de tentar resolver as mesmas coisas, tentar botar para trabalhar, né, o grupo de trabalho. Isso aconteceu com o Daniel. Eu achei que ele foi um cara muito inteligente na hora que ele chegou, né, falando, vamos dizer assim, vamos pessoal, porque é o movimento capoeira que precisa do movimento capoeira. Eu estou aqui para somar com vocês, né, junto ao IFAM. Isso foi muito importante, essa chegada do Daniel junto ao IFAM, né, como funcionário do IFAM. E eu dei os parabéns para ele sobre isso, né. O comitê gestor criado, né, junto com o conselho de mestres, né, e isso, vamos dizer assim, foi um marco. Isso foi muito importante com que a gente, vamos dizer,
pensasse diferente em prol da capoeira, não era em prol de uma meia dúzia de gente. Mas o mais importante também, a Secretaria de Cultura, né? Todos nós ganhamos com esse trabalho do Conselheiro de Cultura do Estado do Amapá. A palavra que eu quero falar agora é sobre os novos mestres, contramestres, professores da capoeira do Estado do Amapá. Os velhos mestres plantaram lá atrás e o resultado fomos nós. A gente plantou e o resultado está aí. A pergunta que eu quero fazer para a nova geração, o objetivo eles têm com a capoeira do futuro, será mudar a capoeira? Será abandonar os mestres? Porque a maioria, nós temos muitos contramestres, muitos professores, muitos alunos que formam grupos, mas não procuram mestre. São sem direção, não tem base. Né? A nossa base é no estado do Amapá, então não tem por que ter uma base fora do estado do Amapá. A nossa realidade é uma, Pará é outra, Manaus é outra, e outros estados assim. Então cada um com a sua realidade. Porque eu vejo que alguns contramestres, alguns mestres novos, recém-formados, eles buscam, alguns não buscam os velhos mestres, como conselho, como aprendizado, né? Mas outros não querem saber, acham que a capoeira deles, que o ensinamento deles, que já aprenderam um pouquinho, acham que sabem tudo. A pergunta é, até quando vai esse conhecimento, né? Porque se eu não busco conhecimento da minha raiz, como é que uma árvore vai dar fruto se ela é plantada só em cima da terra? Uma hora ela vai virar, uma hora o vento forte vai e vai acabar virando. São o conhecimento das pessoas com base no que ele aprendeu, porque capoeira para mim é vivência. É vivência. Não adianta dizer que meu mestre está lá não sei aonde que ele me ensina tudo. Capoeira é vivência, é todo dia, é toda hora, é toda roda de capoeira. Então, essas pessoas novas que estão vindo aí sem mestre, sem direção e acham que a capoeira que eles criam na cabeça deles vai ter base, eu acho que não vai ter base, vai ter uma hora que vai acabar, uma hora vai acabar. Esse mínimo conhecimento que eles têm, né? Então, a pergunta é, até quando vai? Até quando essas pessoas vão ter esse conhecimento que eles acham que é muito? Mas a gente que tem mais de 40 anos, a gente já não sabe nada. Imagina quem tem só 10, 15 anos, né? Então, gente, tem que parar, fazer uma reflexão e saber o que é. Não fugir da nossa história, não fugir. Macapá tem uma história muito linda sobre capoeira. E as pessoas que viveram, e essas pessoas novas que chegam e perguntam sobre a nossa história, elas continuam plantando, aprendendo e plantando esse ensinamento do nosso estado.